Bar Mitzvah, mas o Bar Mitzvah é como se fosse uma confirmação, como se a criança assumisse a lei judaica oficialmente perante o povo de Deus. E nesse período de 12 anos, ele é encontrado no templo. Depois Jesus passa grande parte do seu ministério nesta região, e aqui ele pronuncia o Sermão da Montanha. O capítulo 5º, 6º, 7º e 8º, 3 capítulos da Bíblia dedicados a uma série de pregações de Jesus que Mateus localiza no início do seu Evangelho. E nós estamos no lugar em que Jesus, olhando para o mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, Jesus pronunciou as bem-aventuranças. O que ele considerava bem-aventurado. E nesse local também nós colocamos as intenções que temos em nosso coração. Pessoas que estão distantes de nós, mas próximas. Distantes, mas estão próximas a nós. E também colocamos as pessoas de quem nós nos distanciamos, ou que se distanciaram de nós, mesmo que estejam próximas. Há um processo de aproximação ou de afastamento que nós colocamos também nesta celebração em Cristo, que é a nossa unidade. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Você sabe que a primeira bem-aventurança foi feita pelo anjo à Santíssima Virgem. Bendita és tu entre as mulheres. A segunda bem-aventurança, bendita és tu que acreditaste. As duas primeiras bem-aventuranças dos evangelhos são destinadas à nossa Mãe Maria Santíssima. Se vocês pensarem, as primeiras bem-aventuranças foram para a nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus... Numa montanha. A montanha, biblicamente falando, era o lugar do encontro com Deus. Desde o Antigo Testamento, a visão de subir no monte era sempre a visão de sair da planície, do lugar que é plano, para um lugar elevado, onde a mente mais antiga achava que se encontrava com a divindade. Para o povo de Israel não era diferente. A visão também de colocar-se em oração no monte sempre esteve muito presente. E por várias vezes Jesus também veio rezar numa montanha. Aqui, nesse lugar, como sempre Padre Ayrton gosta de dizer, a gente teve a oportunidade de ter essas famosas palavras e profundas palavras ditas por Jesus. Mas, bem mais do que simplesmente proclamar as bem-aventuranças, Jesus era a grande bem-aventurança do Pai da humanidade. E nisso, de uma forma muito especial, Padre Ayrton está muito certo quando ele disse que a primeira bem-aventurada foi Maria, porque foi aquela que primeiro acolheu a bem-aventurança encarnada do Pai. Então, ao ser chamados bem-aventurados esses ou aqueles, no fundo, o próprio Jesus dizia ao coração daqueles que o ouviam que bem-aventurados eram eles se acolhessem a boa nova do reino que lhes era dito naquelas ocasiões. E eles tinham a oportunidade de, subindo na montanha, a exemplo de Moisés, que subindo na montanha teve as tábuas da lei, teve as pedras da lei onde estavam os 10 mandamentos. Então uma nova lei era dada na montanha por Jesus, que não vinha de modo algum abolir a antiga lei mosaica, mas vinha, como dizia o próprio Jesus,
levar essa lei mosaica, até então imperfeita, à sua perfeição. Por isso que nós estamos na montanha, por isso que nós saímos das nossas planícies, das nossas realidades de vida, por isso que nós nos cansamos vindo num voo extremamente cansativo para cá. Não foi em vão. Ao fazer todos esses sacrifícios, nós nos damos a oportunidade de, estando no lugar onde Jesus um dia fez ecoar essas palavras, ter a certeza de que nós queremos acolhê-lo enquanto bem-aventurança plena do Pai dada a nós. É importante também uma visão bonita no Evangelho de São Mateus, e isso não é em vão. O Evangelho, ele tem uma introdução e ele tem uma conclusão. Logo depois da introdução, o primeiro texto que é próprio do jeito de Mateus ser, é esse que nós acabamos de ler, as Bem-aventuranças, ou o Sermão no Monte. É interessante também perceber que antes da conclusão do Evangelho, assim como a gente vê 8 bem-aventuranças acontecerem no início, existem 8 ais no final do Evangelho, antes da conclusão, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Por que São Mateus coloca no início do seu Evangelho 8 bem-aventuranças? E no final, antes da conclusão, 8 ais. Ai de ti, fariseus e saduceus hipócritas, ai de vós, ai de vós. Por quê? Era muito simples. Ele queria dizer, de uma forma muito especial, que aqueles que acolhiam a boa nova do reino, aqueles que o acolhiam enquanto bem-aventurança do Pai, estes sim eram bem-aventurados. Já aqueles que de alguma forma não o acolheram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que não quiseram nada com ele e nem escutaram a voz, a boa nova, a boa notícia que ele trazia da parte do Pai, estes sim são dignos de piedade. Estes sim, Jesus diz, ai de vós. Era como se dissesse, aquele que acolhe o Evangelho é bendito. Aquele que não acolhe, pela sua própria opção, se torna maldição. Quer dizer, não acolheu a bem-aventurança do Pai. Nessas palavras, mesmo curtas, todo peregrino, eu acho que é uma pessoa que faz retiro. Todo e qualquer peregrino é alguém que partilha de alguns momentos bons. Nós estamos partilhando primeiramente de um momento fraterno, onde conhecemos pessoas de diversos estados, de diversas condições, de diversas situações, e a gente partilha da nossa vida com eles e com elas, do nosso jeito bom de ser. Então, todo e qualquer retiro também tem uma partilha fraterna. Dentro dessa nossa partilha fraterna, a primeira grande conclusão é que Deus nos chama enquanto assembleia para poder justamente entrar em contato consigo. A gente não entra em contato com Deus sozinhos. Nós sempre entramos em contato com Deus, com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Então, mais do que nunca, essa dimensão da fraternidade e da abertura de coração, eu acho que permeia o Sermão da Montanha. Não me alongo mais. É uma experiência bonita que nós temos. Num local santo em que nós estamos. Num local em que este chão, esta planície, árvores que estavam aqui, as pedras que estavam aqui, escutaram, além das pessoas, as palavras de Jesus. E mais do que nunca, o lago que fazia eco à voz de Jesus. Esse mesmo sermão que acontece na montanha, aqui em Mateus, São Lucas coloca para nós na planície, ou num local plano. Para Mateus, que era judeu, era muito importante que Jesus estivesse no monte. Por quê? Porque Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele é proposto para o seu povo como um novo Moisés. Como um novo Moisés. Eu penso que a partir daí a gente tem um momento de reflexão e de pedido em nosso coração. Por um instante de silêncio,
como pede a igreja para a gente, por um momento, que a gente possa ouvir o pássaro e os barulhos do monte. Eram talvez os mesmos da época de Jesus, e adentrar nessa espiritualidade. Um momento apenas de silêncio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos então a Deus os pedidos de nossa comunidade.